Esse é o trabalho dos sacerdotes. Os sacerdotes, eles foram escolhidos por Deus para fazer a mediação entre os homens e Deus. Foi para fazer com que eles viessem aos homens e falassem a respeito de Deus, da santidade de Deus, da necessidade da pureza pessoal diante de Deus, para que esse povo estivesse preparado para poder se relacionar com Deus. Acontece que Deus, ele é perfeito. E nesse caso, o próprio sacerdote também era homem, também é pecador, também é falho. E uma vez sendo falho e pecador, esse pecador, para se aproximar de Deus, ele também tem que pedir perdão pelos seus pecados. Por isso que quando o sumo sacerdote, que era o mais alto grau entre os sacerdotes, ele precisava, antes de ele levar o sacrifício para pedir perdão pelo pecado do povo, ele tinha que fazer um sacrifício pelo seu próprio pecado. Ele pegava um cordeiro, matava o cordeiro, olha Jesus sendo representado aí. Aí então ele tomava posse daquele perdão que era garantido pela vida que foi dada em favor dele, e ele agora então ia lá e agora representava o povo. O sacerdote trazia amarrado no seu peito, um lado direito, outro lado esquerdo, 2 pedras. E nessas pedras tinha escrito 6 nomes das tribos de Israel de um lado e os outros 6 nomes na outra tribo. O que significava? Significava que quando o sumo sacerdote entrava no Santo dos Santos, ele vinha trazendo sobre si o pecado de todo Israel. É o que Jesus faz por nós. Quando Isaías vai dizer lá, Isaías 53, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, as nossas dores, os nossos pecados. Ele carregou sobre si, é isso que o sumo sacerdote fazia. Lembra que eu estou falando, tudo que acontece no Velho Testamento é para apontar para Cristo, é o que Cristo faria de maneira completa. E aí o sumo sacerdote então trazia no peito o pecado do povo, e agora ele ia até diante do Senhor depois de fazer o sacrifício pelo seu próprio pecado, e ele fazia o sacrifício pelo pecado dos outros. Irmãos, esse trabalho sacerdotal, isso não é feito pelos pastores hoje. Nós somos sacerdotes no sentido de nós ministrarmos o sacrifício que já foi feito. Ou seja, antes o sacerdote fazia o sacrifício. Hoje nós falamos do sacrifício, nós apresentamos o sacrifício que já foi feito. Nós não perdoamos pecado, mas nós declaramos os pecados perdoados por aquilo que Cristo fez. Agora é algo completo. Agora Cristo já veio e já fez. Então os sacerdotes, eles tinham esse papel e era muito importante. Mas é interessante que agora que a igreja é chamada para ser o povo de Deus, agora que a igreja recebe os benefícios de Cristo da sua vida, agora a igreja, ela é transformada em sacerdotes. Vós, porém, sois povo exclusivo de Deus, nação santa e sacerdócio real. Cabe a você, como povo de Deus, ser um sacerdote de Deus. Cabe a cada crente, porque o pastor tem esse papel, por isso ele também é sacerdote. Mas acontece que na igreja todos são sacerdotes. É o sacerdócio universal do crente. Porque hoje a igreja não precisa que o pastor ore por ela, porque ela pode orar por si. Naquela época, o sumo sacerdote entrava uma vez por ano para poder apresentar o pecado do povo. Só o sumo sacerdote podia fazer isso. No Novo Testamento, no momento da morte de Cristo, o véu do templo se rasgou, que separava o Santo dos Santos, que o sumo sacerdote entrava uma vez por ano, e aí então com isso abriu a porta para que todos aqueles que creem em Cristo se acheguem ao Pai. Isso não quer dizer que você não deva pedir para ninguém orar por você, não deva pedir para um pastor orar por você. Você deve pedir, porque a Bíblia diz que nós devemos orar uns pelos outros, mas o que nós temos que fazer e ter a certeza eu posso orar, Deus vai ouvir a minha oração, as portas dos céus foram abertas para mim. Eu devo orar pelo meu vizinho, eu devo orar pelo meu filho, devo orar pela minha filha, pela esposa, pelo esposo, ou seja, eu posso me achegar a Deus, porque em Cristo Ele abriu as portas para mim, e com esta
esse privilégio, ele me fez me tornar sacerdote. Agora eu apresento Cristo. O texto lá de 1 Pedro 2, versículo 10 diz que nós nos tornamos testemunhas. O que é uma testemunha? O que é, Patinha? O que é uma testemunha? Hã? O que é uma testemunha? Vamos lá. A questão da testemunha, a importância é, testemunha é aquela pessoa que viu ou que ouviu. E ela, então, uma vez é requerido dela, ela tem que repetir exatamente o que viu e que ouviu. Quando Deus ele nos torna suas testemunhas, nós vamos testemunhar aquilo que Cristo fez por nós. Eu vejo que é um erro muito grande que igrejas, quando vão evangelizar, apontam o dedo para as pessoas que estão em pecado e digam assim, vocês vão para o inferno. Uma vez eu passei no centro da Guatinga, ali tinha, não sei se tem mais, uma quantidade grande de prostitutas ali, que ficavam fazendo ponto. E tinha um pastor lá na praça, e ele ficava apontando o dedo, vocês vão tudo para o inferno. É isso que a Bíblia manda falar? Também faz parte. Mas a Bíblia diz que nós pregarmos o Evangelho. E o Evangelho é o quê? É a boa notícia. E dizer que vai para o inferno não é uma boa notícia, seu Dateus? Não é não, né? É uma péssima notícia. Então, a boa notícia é o pregador chegar lá e dizer assim, olha, todos nós iríamos para o inferno, todos nós somos pecadores, mas eu quero dizer para vocês que estão aqui vivendo em pecado, Deus ele não aceita isso, mas Cristo morreu, e você tendo Cristo, você pode ir para os céus. Aí é outra coisa. Aí, aquela pessoa que ouviu dizer que vai para o inferno, ela vai ficar com raiva daquele pregador, se puder até joga uma pedra nele, mas aquele que ouviu a mensagem, Cristo morreu por você e você pode ser salvo, ele vai dizer, será? Será que eu posso? Será que é possível alguém que tenha pecado tanto quanto eu, ainda assim, ir para o céu? Moço, me fala mais sobre isso. Me lembro quando eu morava ali na QNG, estava no seminário, e tinha aquele terminal de ônibus no Tagua Center, e eu pegava o ônibus que ia para a Asa Sul, parava bem em frente ao banheiro que tinha ali. Você sabe que banheiro público, homossexuais frequentam esses banheiros, e como sempre eu estava sentado ali, aí tinha um rapaz que sempre frequentava com aquelas roupas estranhas, e aí um dia ele chegou, eu sentado lá, o que ele achou? Está aqui porque é o chegado. E aí ele chegou perto, olhando assim para mim, eu virei para ele e disse, você sabia que tem jeito? Ele, tem jeito de quê? Aí ele chegou perto, achando que era uma conversa para aquilo que interessava a ele. Eu falei, tem jeito, Cristo morreu por nós. Ele, virou as costas e foi embora. No dia seguinte ele chegou, estava lá sentado, ele já veio e disse, você me falou ontem que tem jeito, que jeito que tem? Aí ele já veio porque eu não disse para ele que ele ia para o inferno, eu falei do Evangelho, para testemunhar aquilo que eu vivi, Cristo me salvou. E aí ele veio, eu sentei, aproveitei o tempo que ainda tinha para esperar o ônibus sair, e falei para ele do Evangelho, falei de Cristo. Passados uns 6 meses eu passei no centro de Taguatinga, aí eu vi um rapaz e disse, eu conheço esse rapaz, de onde? Ele não estava mais com aquele cabelo lambido, com aquelas roupas coladas, e estava diferente, de barba. Eu disse, eu olhei, nunca mais vi esse rapaz, mas eu vi ele totalmente mudado, sim. Não consegui escutar. Eu não consegui entender. Quanto tempo? Gente, eu não estou conseguindo escutar vocês. Eu acho que eu estou ficando... Quanto tempo a pessoa dura na igreja? Dura na igreja? O tempo que Deus quiser. Pode ser a vida toda, se ele viver a vida toda. Senta aí. Então veja, quanto tempo esse pecador vai durar na igreja? Quanto tempo o senhor está na igreja, seu Hélio? Quanto tempo o senhor está na igreja? O senhor está desde a conversão? Quanto tempo a senhora está na igreja, dona Edith?
A senhora era pecadora? Quando a senhora veio para cá, a senhora cometia pecados? Tá, o grande Sim, mas veja, o grande problema é isso que eu estou falando do Evangelho, viu, Alexandre? Esse é o grande problema das igrejas ao pregar o Evangelho. É porque as pessoas pregam o Evangelho como se não fizesse parte dos salvos, como se não fizesse parte daqueles pecadores que mereciam a condenação. Porque a Fátima, ela merece a condenação igual a qualquer outro pecador. O grande problema é, esse pecador que veio, ele vai querer a salvação e vai querer viver para Cristo? Porque a gente coloca pecados, pecadinhos e pecadões. Em Apocalipse 21, versículo 8, ele traz lá uma lista de pecadores que não entrarão no reino dos céus. Ali não é uma lista fechada. Mas lá fala do assassino, lá fala de um monte de coisa. E sabe o que começa? Os mentirosos. E a gente não acredita que a mentira é um pecado tão grave que mereça o inferno. O problema de olhar pecado como um maior do que o outro faz a gente achar que o homossexual ele vai para o inferno e que o mentiroso não vai. O mentiroso merece a condenação igual ao homossexual, igual à prostituta, igual todo pecado. Mas a resposta para qualquer pecador, Alexandre, é: o pecado tem que ser abandonado. Sim, mas acontece isso. A palavra para qualquer tipo de pecado é: Deus não aceita o pecado, seja ele qual for. Não tem nome para pecado, é pecado. E todo pecado tem que ser abandonado. Qualquer pecado tem que ser tirado, para que esse pecador, ele possa se aproximar do Senhor. Agora deixa aí. Tá, agora eu vou só para fechar esse assunto. Todo pecador pode descansar em Cristo? Pode, Fátima? Todo tipo de pecado? Pode e deve. Porque aquele que acabou de mentir e aquele que acabou de prostituir, eles merecem a condenação do mesmo modo. Mas os dois, eles podem se voltar a Cristo e clamar perdão, crendo em Cristo, que Ele morreu para cumprir os termos da aliança, porque nenhum de nós podia cumprir. E aí se diz: eu não vou pecar mais. Mas depois eu pequei de novo, Senhor, mas olha de novo para o autor e consumador da fé. A nossa vida é um treinamento de fidelidade. Na nossa vida é um processo de santificação. A santificação é salvação, mas é salvação da força que o pecado tem na vida. Aí a pessoa diz: antes eu pecava todo dia, agora eu só peco 3 vezes por semana. Tá, ainda é o bastante? Não, que eu ainda peco 3 vezes. Agora eu só peco 2 vezes, eu só peco 1 vez. E essa semana eu não pequei, esse mês inteiro, 5 semanas, eu só pequei 1 semana. Então veja, a nós... Acha que pecou só isso. Mas veja, o que eu estou dizendo é: a nossa vida é uma vida de treinamento. Em descansando no Senhor... Em descansando do Senhor, a gente vai então buscando no Senhor a paz, sabendo que Ele deu a vida por nós. É isso que o que a lição de hoje traz. Ele é o nosso mediador. Ele é aquele que cumpriu os termos da aliança. Por isso, meus irmãos, é que a Bíblia diz claramente: justificados mediante a fé, nós temos paz com Deus. Se você, pela fé em Cristo, é isso que é o essencial. Se você não tem fé em Cristo, se você não depende de Cristo, você não terá paz com Deus. Mas quando você tem fé em Cristo, você crê que Cristo, Deus declarou justo, você justo diante dele, porque Cristo foi justo no teu lugar. Então o seguinte: mas eu sou um pecador. E vai continuar sendo. Eu estava vendo uma contagem, que a gente peca por palavras, pensamentos e por obras.
Quantos pensamentos você tem por dia? Os psicólogos, eles costumam dizer que a gente tem cerca de 9.000 pensamentos durante o dia. Isso não sei como é que eles fizeram essa contagem, mas tudo bem. Vamos imaginar que desses 9.000 pensamentos, apenas 3 deles sejam pecaminosos. Aí, se você vai fazer a conta por dia, 3 por dia, você vem no mês, vai dar 90 por mês, por ano, quantos que vai dar? 90 vezes 12, vai dar... Aí imagina aí, quanto é que vai dar isso aí no final? Aí imagina o tempo que você tem de vida. Se só um pecado já te faria você merecer o inferno, será que você vai poder algum dia sentir que você vai para o céu por aquilo que você faz? Eu estou falando por pensamento. Se o próprio pensamento, a Bíblia diz, se você olhar para uma mulher com pensamento impuro, você já pecou? Quantas vezes a gente olha de maneira impura? Quando a gente deseja o que é do outro, não cobiçarás a casa do teu próximo, você passa lá e vê aquela casona linda, aquela mansão, e diz, eu queria ter uma casa dessa, mas de modo pecaminoso, se quiser trabalhar para conseguir algo diferente, mas você cobiçou, a Bíblia diz que isso é pecado. Não cobiçará nenhum jumento do próximo. Eu não vejo ninguém falar assim, jumento lindo, eu quero um jumento desse. Né? A gente não costuma fazer isso, mas nós temos os nossos pontos de desejo. Então, se você depender de você está perdido, sempre vai estar perdido. Por isso que nós devemos confiar em Cristo, e é isso que é o Evangelho. Dependa de Cristo e você vai ter paz com Deus. Não dependa de Cristo, você não vai ter paz em minuto nenhum da sua vida. Porque é Ele que leva os seus pecados, não é você que vai poder pagar por eles. Então veja, irmãos, que esse texto, o livro de Levítico, ele vai mostrar isso, ele vai mostrar esse mediador. Ele vai apresentar o mediador através daquilo que é apresentado. Aqui nós vimos, por exemplo, os preparativos para ornamentação do local onde estava sendo ofertado, onde estava sendo feito o sacrifício. Veja, os preparativos estavam relacionados à adoração correta. Acontece o seguinte, nós sabemos adorar a Deus? Quem aqui sabe orar? A Bíblia diz que nós não sabemos orar. É por isso que o Espírito Santo, ele vem e ora por nós, intercede por nós, com gemidos inexprimíveis. O que é um gemido? Gemido é uma expressão de dor tão grande, quando você não tem nem palavras para dizer ai, porque ai já não exprime tudo que você está sentindo. Esse gemido é algo que ultrapassa a expressão de dor, ultrapassa as palavras que expressam a sua dor. Você só geme. E a Bíblia diz que o Espírito Santo não tem palavras. Ele que fala qualquer língua falada no mundo, seja natural ou espiritual, ele não acha palavras para interceder diante de Deus por você, e ele intercede com gemidos inexprimíveis. Então veja, irmãos, nós não sabemos orar, nós não sabemos pedir, nós pedimos aquilo que nos satisfaz. E aí Tiago vai dizer, você pede e não recebe, você pede mal, você pede para satisfazer os seus desejos. Enquanto que a gente deveria pedir para que nós fôssemos mais prontos a servir, mais prontos a fazer as coisas para Deus, mais prontos a ser testemunhos de Deus, a gente pede a nossa saúde para que nós estejamos bem, o nosso carro para que nós tenhamos um carro bom para andar, a nossa uma companheira ou um companheiro para ser uma pessoa bonita, alguém que nós nos satisfazemos em olhar para ele, a gente pede aquilo que a gente gosta, a gente não sabe nem pedir. Como que eu vou poder estar diante de Deus? É só através de Cristo. Por isso, então, entender tudo isso é importante. A questão nós somos chamados à santidade, e esta santidade é algo que vai fazer parte do processo da nossa vida. É a vida inteira. Porque é o seguinte, lembra que eu te falei de um pecado que você cometia todo dia? Você passa a cometer 3 vezes por dia, depois 2 vezes, quando você fala assim, a semana eu não pequei, tá. Eu não pequei aquele pecado. E o outro pecado? Tem outro. Então a questão é essa, sempre vai ter pecado para você expurgar, para você colocar em Cristo, para você pedir perdão. Por isso que todo culto que nós fazemos, nós temos o momento da confissão. Porque o pecador vai confessar o seu pecado diante do Senhor. É colocar diante de Deus e confiar. E
receber o perdão que Ele garante por nós. Então, esse preparativo todo que é falado em Levítico é necessário e nós devemos nos submeter a uma preparação espiritual para adorar a Deus. A gente tem que entender, o momento do culto é algo essencial, especial. Ter o privilégio de estar na casa de Deus é um privilégio para poucos. Se você for ver em países onde o comunismo tomou conta, e lá na China, as pessoas não podem adorar a Deus. Lá o governo tem a religião do governo, ele manda falar o que ele quer que ensine. Por quê? Porque as pessoas não podem pregar o evangelho. Há poucos dias atrás mostrou um vídeo de um país aqui vizinho nosso, que foi decretado que a partir do ano que vem, se alguém pregar Jesus, vai ser preso, porque está cometendo um crime. Então, como nós temos a liberdade de pregar, isso é um privilégio. Mas a outra questão é, se você está aqui adorando, é porque o Espírito de Deus atua em você. Voltando a que estamos estudando em Gálatas, quando você analisa a adoção e a lei, você não foi adotado por Deus porque você creu em Cristo. O texto diz, e porque Ele vos adotou, Ele mandou o Espírito para que você clame Abba, para que você chame Ele de Pai. Ou seja, primeiro Ele adota, depois Ele dá o Espírito para que você tenha vida. E você agora vivo vai poder chamar Deus de Pai. Então tudo nasce da vontade de Deus. Então, se a pessoa que está do teu lado, ele não creu, ele não é um crente, é porque ele não recebeu o privilégio de ter sido escolhido por Deus, e você teve esse privilégio. No entanto, você tendo esse privilégio, tanto da liberdade de poder estarmos com a porta aberta, mas o privilégio de ter sido chamado por Deus, você agora vai chegar diante de Deus humilde, e você tem que trazer sua família, trazer todos os teus e envolver na obra de Deus, tirando todas as amarras de lado para servir a Deus. Por quê? Porque esse Deus, Ele quer que você venha. E quando você vier, você tem que se preparar diante de Deus. Você deve chegar na sua casa e dizer, Senhor, eu estou indo na igreja prestar culto a Ti, receba o meu culto, mas perdoa o meu pecado. E as pessoas muitas vezes vêm para a igreja porque não tem nada para fazer. Porque quando tem uma coisinha que seja para fazer, ele não vem para a igreja. Uma amarrazinha qualquer faz com que impedir que as pessoas venham para a igreja. Igreja é o principal. Eu tenho um irmão que hoje ele não está na igreja, mas uma vez eu sentei com ele e falei, você me deu uma grande lição, e eu trago essa lição para mim, você deve relembrar que um dia você me ensinou isso. Eu me lembro que eu tinha ganho uma roupa nova, e eu queria vestir, ele disse, não pode. A roupa nova, primeiro, a gente usa na igreja, porque Deus é a presença mais importante que você pode estar. Então, primeiro você usa e consagra primeiro diante do Senhor. Depois você vai para a festa. É assim? Aí, não quer dizer que você vai ter que usar uma roupa nova todo dia. Mas, por exemplo, você vai para um casamento, você vai alugar uma roupa lá caríssima, para você ir no casamento. Mas você deveria usar, você usa ela primeiro para vir na igreja? Não, mas se as pessoas me verem com esse vestido, não vou poder ir lá no casamento. Quem que é mais importante? São os convidados ou é Deus? Então a gente poder entender isso, a questão da consagração, Senhor, eu estou indo ao culto, eu vou me preparar para estar na Tua presença. Nós deveríamos exercitar isso para poder valorizar mais o culto, valorizar mais a presença de Deus. E quando aqui Levítico apresenta toda essa preparação, é para mostrar para o povo o seguinte, o culto a Deus é essencial, o culto a Deus é envolvido de santidade, o culto a Deus é uma luta, é uma briga que nós devemos entrar para poder então tirar de nós o pecado, para poder nos apresentar diante de Deus. Aqui a primeira cerimônia é uma cerimônia pública, todo mundo ia ver essa cerimônia. E aí o seguinte, os paramentos de Abraão, a condução dos sacrifícios de ordenação eram rituais públicos. Isso para quê? Para que o povo aprendesse a santidade de Deus e o papel do mediador. Tudo foi feito diante de todos. Para quê? Para que as pessoas entendessem que aquela tenda da congregação que estava lá no meio, no qual Deus determinou que as tribos ficassem ao redor e Deus no centro, para mostrar que Deus, Ele era central na vida do povo. E que aquela tenda não era uma construção qualquer.
Tanto que Deus, quando Ele separa as tarefas das tribos, e vai dar a terra para as tribos, Ele deu terra para 11 tribos, e não deu terras para a tribo de Levi, e disse para Levi o seguinte: eu serei a tua herança. Então, o seguinte, uma tribo, ela só estava sempre a serviço para montar e desmontar o tabernáculo, para quando viajar, carregar o tabernáculo, ninguém mais poderia, era um privilégio. E quando eles então foram receber a terra, eles não receberam. Mas peraí, Senhor, nós servimos o Senhor, mas todo mundo recebe terra e nós não recebemos? Deus disse: eu serei a tua herança. E Deus instituiu de maneira de lei a questão do dízimo: trazei os dízimos à casa do Senhor, para que haja mantimento da casa do Senhor. Que esse mantimento era para quem? Era para a tribo de Levi. A tribo de Levi recebeu pequena parte de terra em volta, para que eles servissem a Deus e eles tivessem o alimento. O alimento era para servir, o dízimo era para servir de alimento para aqueles que serviam ao Senhor. Então, esse povo era santificado ao serviço do Senhor, ninguém mais poderia fazer. Mas aqui teve a consagração de homens. Arão, se você for ver o texto de onde Arão é chamado para trabalhar, e Moisés, ele dá ali algumas justificativas para não fazer. Deus disse: você vai, Arão será a minha boca, ou seja, a boca de Deus para o povo, e você será Deus sobre Arão. Olha a posição de Moisés aí diante de Arão, ele como um representante de Deus e Arão como a boca de Deus para o povo. Então o povo, ao ver essa cerimônia, tinha que saber que aquele que estava à frente, ele teria que, ele representava alguém superior, ele representava o próprio Deus ali. Do mesmo jeito que os nossos dons espirituais que recebemos, eles não são para nós, não é para nosso engrandecimento. Os dons que nós recebemos, eles não podem servir como exibição. Tem muitos pastores aí que se tornaram popstar, que eles não vão em igreja pequena, eles não vão para grupos pequenos. Eu já citei aqui que eu ouvi de um pastor que ele era doutor, pós-doutorado, com um monte de coisa. Ele disse: eu não vou sair daqui, vou chegar lá para um grupo de 10, 15 pessoas. Eu pensando: mas que coisa, esse rapaz não entendeu a Bíblia não, porque Filipe estava em Samaria, no ministério, como diz o pessoal, estava bombando, e o Espírito Santo vem para ele: sai daqui, vai para o deserto, que eu quero ter uma missão para você. Tem uma pessoa, e tira ele da igreja onde ele estava e coloca ele no deserto para falar para uma pessoa, e ele foi. Já esse pastor, doutor, tão importante, não podia perder tempo ensinando 10 pessoas. Irmãos, a questão do privilégio de falar para o povo de Deus, também dos privilégios de usar os dons de Deus para serviço de Deus e não para apresentação apenas, não é para show. Quando a gente traz as pessoas para louvar a Deus aqui, eles não vêm aqui fazerem shows, eles vêm aqui louvar a Deus, e eles devem orar e se preparar antes para que esse louvor seja para adoração ao Senhor. Veja, a gente vê aqui da purificação, a lavagem cerimonial. Qual era a importância de se lavar essas coisas? A importância de se lavar, que lavar tem a ver com purificação. O povo deveria entender que o sacerdote, ele teria que ter uma pureza moral, era requerido. Mas quanto mais você ocupa a liderança, quanto mais é o destaque, mais você é visto. E quanto mais você é visto, mais a luz de Deus deve brilhar e menos a tua. E porque quando você está em destaque e tem uma mancha, vamos imaginar que de manhã eu estivesse comendo alguma coisa, caísse um ketchup aqui, eu não vi. Aí vocês estão aqui, o que ia incomodar mais vocês em olhar para mim? É a mancha do ketchup, não é? Porque as manchas chamam mais atenção, ninguém nem olhou a roupa que eu estou vestindo. Não é importante que eu esteja vestido. Mas a questão é, se tem uma mancha, ela vai chamar atenção. Então a purificação aqui era para mostrar ao povo que para se chegar a Deus é preciso de purificação. Sem santificação ninguém verá o Senhor. E o mais importante é, sem a morte de um animal, sem o derramamento de sangue, ninguém é purificado. Sem Cristo, sem o sangue de Cristo, ninguém é purificado para chegar diante do Senhor.
Veja que Cristo é o centro, para mostrar que sem a morte dele é impossível que nós nos acheguemos a Deus. É preciso passar por ele, como aquela multidão lá de Apocalipse, quando diz, quem é essa multidão? Esses são aqueles que vieram da grande tribulação, que lavaram as suas vestiduras no sangue do Cordeiro. Então isso tudo a gente vai vendo a importância da purificação para a vida do crente. Então o crente tem que aprender que ele não pode mais viver no mundo como vivia antes. Antes ele não se importava de passar as sextas-feiras à noite num boteco bebendo cerveja. Agora não dá, porque agora ele representa Cristo. Agora o que ele faz chama atenção. Agora o que ele faz, pessoas vão olhar. Olha o que Hebreus vai nos ensinar, dizendo o seguinte: fazei caminhos retos para os pés, para que quem é manco, que vem atrás de você, possa ser curado. Ou seja, eu não posso andar em lugares que possam levar os outros a pecar, mas eu tenho que andar de maneira correta, para que alguém que me observa possa ser curado, ou seja, abandone aquele caminho. Então a purificação que é necessária. A questão das vestes do sumo sacerdote. As vestes de Arão, se a gente pegasse uma veste daquela e fosse transformar ela em dinheiro, ela dava muito dinheiro, porque ela era cheia de ouro. O cinto de ouro, imagina um cintão largo aqui, aquele cinto de ouro, quanto que valeria um cinto daquele? Uma roupa cravada de pedras preciosas, ornamentos preciosos, pedras de engastes, todas elas valiosas. Para que tudo isso? Porque trazia um significado. Ele era o representante de Deus e aquilo era para glória e ornamento. Para glória, para mostrar a glória de Deus revelada naquele homem que representa Deus e para mostrar a beleza da glória de Deus. Aquele homem que é vestido daquela maneira, por isso que quando nós vimos à frente, não é que o terno e gravata, que ele represente algo superior. Mas, por exemplo, se você for falar com uma pessoa importante, um político importante, como é que você vai vestido? Você vai de camisa gola polo? Não. Você vai procurar vestir-se de terno e gravata, a mulher com o melhor vestido, não é assim? Então, quando alguém vem ocupar aqui à frente, vem para representar Deus, então ele tem que se vestir da melhor maneira. Nós, com a palavra não me lembro, passou aqui, ficou certo de que a melhor maneira de vestir é o terno e gravata para situações especiais. Se você estivesse, por exemplo, em outros países da África, de repente a veste especial fosse uma túnica bem colorida, né? Então, todo mundo, para estar à frente, para mostrar que é importante, usaria aquela túnica. Então, aquela roupa de Arão era a roupa especial, nós não usamos ela mais. Nós usamos algo que para nós simboliza uma vestimenta que dá importância àquele que nós representamos. Então, aquela roupa simbolizava a santidade que ele representava e também a beleza da glória de Deus. Aquela roupa trazia reluzente, colorida, deslumbrante, comunicava a santidade e a majestade de Deus. Era um lembrete constante do papel distinto que o sumo sacerdote era chamado a cumprir em nome da nação. Ou seja, ele, quando ele vestia aquela roupa, ele não estava indo passear. Quando ele vestia aquela roupa, ele estava ali para apresentar Deus para o povo. Então veja, ele estava em lugar de Deus. Cerimônia de consagração. A gente vê aqui a preparação para a consagração. Moisés, ele prepara todo aquele ambiente, consagra as bacias que já estão lavadas, ele vai lá e asperge sangue sobre elas, ele vai lá e asperge água pura sobre elas, ele vai lá e prepara, e aí chega para Arão, consagra aquelas coisas. Por quê? Porque o ambiente para adoração a Deus, ele tem que ser um ambiente consagrado. Aqui na igreja, tudo que tem aqui foi consagrado ao Senhor. Esses microfones, eles não podem ser emprestados para uma festa de DJ lá, não pode, porque esse microfone foi consagrado ao Senhor. Esse púlpito foi consagrado ao Senhor. Esses bancos, o som, tudo que tem na igreja, quanto a você e eu, fomos consagrados ao Senhor. Então o ambiente é consagrado ao Senhor para que Deus, ele aceite esse louvor, do mesmo jeito que o sacerdote. Essa consagração, por exemplo, primeiro do tabernáculo e dos sacerdotes. Como já disse, o local era santo
para que aquele que representa o santo possa trabalhar ali. Veja que uma coisa que era usado para ungir o sacerdote era o óleo. Outro dia me perguntaram, pastor, por que na igreja presbiteriana não usa óleo para ungir? Porque o óleo representava o Espírito Santo lá no passado. Quando se derramava o Espírito Santo na cabeça, se derramava o óleo especial, e esse óleo não era qualquer óleo. Porque hoje a gente vê na igreja aí, o pessoal pegando óleo de soja, ou então pega o azeite, né, de oliva para poder passar no povo. Mas não era, esse óleo da unção era um óleo preparado com uma receita especial e só poderia ser usada na unção de sacerdote e na unção de reis, e só, para mais ninguém. Então, nós não podemos fazer uma coisa que era para algo definido para nós. E outra coisa que tem também é a questão de fazer do óleo um ídolo. De você, então, achar o seguinte, pastor, se eu venho orar, aí o pastor ora e você acredita que Deus ouviu. Aí o pastor vai e ora, eu vou passar o óleo. Aí da próxima vez diz, pastor, você não trouxe o óleo, não? Uai, o que o óleo é importante para a oração? O óleo tinha simbologia no passado, porque ele simbolizava o Espírito Santo. No Novo Testamento, o Espírito Santo já habita no nosso coração, ele já desceu sobre a igreja, então não há necessidade de passar o óleo para simbolizar alguma coisa que já está no nosso coração. Quando você vê, por exemplo, no Novo Testamento, está alguém doente, chama os presbíteros e passe o óleo. A questão do óleo lá era a questão do remédio, não é a questão do óleo como para o óleo da unção, ali é da questão do remédio, o remédio e a oração, como nós temos que fazer, temos que ir no médico e temos que orar, mas a questão desse óleo era um óleo especial, e esse é um óleo especial para algo especial, para ungir sacerdote e rei. O povo não recebia, o óleo nunca recebia, como no Novo Testamento também não recebia, e a igreja também não pode receber. Outro dia a Francisca me perguntou a respeito de votos. Eu devo fazer voto? Eu falei, a Bíblia diz que você não deve fazer voto, mas se fizer voto você tem que cumprir. Aí eu digo assim, aí ela trouxe seus questionamentos, eu falei, olha irmã, a gente, no Antigo Testamento as pessoas faziam votos e se comprometiam diante do Senhor para fazer, para receber. No Novo Testamento, lembra por que eu li o texto de Êxodo e li o texto de 1 Pedro? Nós não precisamos fazer promessas para Deus nos abençoar nas coisas sagradas. Porque Paulo vai dizer lá em Efésios, que nós somos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais em Cristo. Então Deus não vai te abençoar porque você fez uma promessa. Ixi, o negócio soltou, só porque viu o Vitor chegar aqui, o som aumentou. Nós não somos abençoados porque nós fizemos uma promessa, porque nós fizemos um voto. Você quer fazer um voto? Não é pecado fazer um voto. Só que o objetivo principal do voto é você se comprometer com Deus na sua tarefa. Mas quando você vê a pregação do Antigo Testamento e do Novo, você vai entender que todas as promessas que o povo fez só tiveram valor em Cristo, por causa de Cristo. E se nós somos abençoados em Cristo, nós não precisamos fazer promessas e nem votos. O que nós temos é que nos comprometer e nos doar inteiramente para o Senhor, confiados que Cristo, Ele vai então nos abençoar em tudo aquilo que fizermos. Então, o seguinte, o povo precisava ver que precisava de santidade, que aquele que estava lá na frente precisava ser tratado com respeito. Um dia também me perguntaram, pastor, por que as pessoas se referem ao pastor presbiteriano como um reverendo? O pastor é santo por isso? Eu falei, não. A questão reverendo não é do nome do pastor, é o modo de tratamento. Eu chamo você de você, o senhor de senhor, o pastor de reverendo. Por quê? Porque o cargo que ele ocupa é um cargo de reverência. O povo de Israel, no Antigo Testamento, eles olhavam para o sacerdote com reverência. O sacerdote estava ali para trazer Deus, para levá-los a Deus e trazer a palavra de Deus. Esse é o papel do pastor nesse sentido, de levar o povo a Deus em orações e trazer Cristo às pessoas, por algo que já foi feito, não por um sacrifício que eu vou fazer. Então, o fato de ser chamado de reverendo é por uma questão da igreja sempre olhar para aquela pessoa
com respeito, olhar para o pastor com respeito da posição que ele ocupa. Então, o pastor não deve ser alguém para você estar fazendo piadinha, de você estar denegrindo através de palavras, você deve tratá-lo com respeito pela posição que ele ocupa, e não pela pessoa só em si, porque o pastor, como pessoa, ele tem que entender que ele, sendo um reverendo, sendo tratado como reverendo, ele tem que viver uma vida moral digna, uma vida moral de respeito, porque ele está representando alguém que é superior. Do mesmo jeito que os sacerdotes tinham que viver de uma maneira moral purificada para poder representar a Deus, os pastores também devem viver. Então, é nesse sentido. As ofertas da consagração. Nós temos aqui algumas ofertas. Primeiro, a oferta pelo pecado de Arão e do povo. Primeira oferta era pelos sacerdotes, porque eles não poderiam ministrar, porque eles também eram pecadores. A segunda oferta era sacrifícios, um cordeiro para holocaustos. Era o sacerdote agora oferecendo o sacrifício pelo povo. O terceiro animal era um carneiro que era oferecido para consagração do povo diante de Deus. A gente vê então que o próximo era uma oferta movida como gratidão. Depois de entregar os sacrifícios, o qual pedia para que Deus pedia perdão a Deus, agora oferecia para Deus uma oferta movida, uma oferta de gratidão. E essa oferta era a ceia para os sacerdotes. Pegava-se parte dessa oferta, que foi ofertada como gratidão, e agora os sacerdotes iriam sentar-se, iriam comer daquela oferta. E aquilo que eles não conseguiam comer, aquele resto da oferta, ele era queimado, ou ele era jogado, ele era queimado, ele era destruído. Por quê? Porque mais ninguém estaria preparado para comer daquela carne. Porque para eles estarem lá, eles passaram por um processo de purificação. Então, alguém que não tivesse passado por aquele processo, não poderia comer aquela carne. O Caleb me perguntou no domingo: pai, o que eu faço com o restante dos pães que foram servidos à igreja para a Santa Ceia? Eu disse: destrua, joga fora. Por quê? Porque esse pão não é para ser comido por uma pessoa que não tenha sido preparado para receber a ceia. Então, a questão toda está é pão como qualquer outro. Mas esse pão, uma vez que ele foi consagrado ao Senhor para a ceia, ele tem uma simbologia maior. E como a Bíblia diz, não coma sem fazer esse autoexame, para que não aconteça coisa pior com você, para que você não venha sofrer consequências. E há muitos que ficam doentes e morrem, porque participam da ceia sem fazer a devida preparação. E concluindo, Cristo no Antigo Testamento, Cristo no livro de Levítico. Levítico inteiro, o Velho Testamento inteiro fala de Cristo. Você vai ver uma crescente. Por exemplo, se você for estudar o livro de Isaías, você vai ver ali que tem 69 livros. 69 capítulos? Quantos livros tem a Bíblia? Ixi, quantos? 69. Vocês são bons, vocês sabem. Então, a Bíblia inteira tem 66 livros. O livro de Isaías tem 66 capítulos. Quantos livros tem o Velho Testamento? Vocês sabem. 39. Irmãos, quando vocês estudam o livro de Isaías, os 39 primeiros capítulos de Isaías fala da situação vivida por eles, fala do Velho Testamento, fala das coisas. Quando chega o Novo Testamento, tem quantos capítulos? 27. Os 27 capítulos de Isaías finais, eles apontam para Cristo. Do mesmo jeito que a Bíblia fala da preparação para Cristo e depois fala de Cristo. Isaías, ele fala da preparação para Cristo, ele fala da promessa de Cristo. E aí ele vai mostrar essa dependência de Cristo. Ele vai mostrar Cristo do mesmo jeito que todo o Antigo Testamento apontava para Cristo. E o Novo Testamento fala de Cristo e da obra realizada. Isaías mostra Cristo sendo preparado e Cristo sendo, então, concretizado através das promessas. Cristo está na Bíblia e tudo que apresenta na Bíblia, ela vem para apresentar Cristo. A Bíblia é a carta do amor de Deus para você. A Bíblia é a carta do amor de Deus para o pecador que não merece a salvação. Então nós devemos entender, ler a Bíblia, dizendo: esse texto, ele traz uma mensagem importante para mim.
e esse texto apresenta o amor de Deus para mim, eu tenho que aprender a devolver, através do meu serviço, da minha vida, de tudo aquilo que eu faço, devolver para Deus a minha vida com dedicação, porque Ele já me amou e declarou isso na sua palavra. Que a gente possa aprender dessa maneira, estudar o Antigo Testamento, observando em cada palavra, lembra do se que nós começamos lá de Êxodo? E esse se diz tudo para compreendermos por que a mesma palavra, o mesmo texto, aparece o novo e não apresenta mais o se. Então, as palavras têm significados, que a gente possa entender, para que a gente aplique e a gente use bem e com significado. Amém? Que Deus abençoe. Vamos cantar o hino de número 52. Saudai o nome de Jesus, arcanjos adorai, arcanjos adorai, ao Rei que se humilhou na cruz com glória, 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 com glória coroai. Ó escolhida geração de Deus o eterno Pai, de Deus o eterno Pai, ao grande autor da salvação, com glória, 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 com glória coroai. Remidos todos com fervor, louvores entoai, louvores entoai, ao que da morte é vencedor, com glória, 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 com glória coroai. Ó raças, povos e nações, ao Rei divino ai, ao Rei divino ai, a quem quebrou os grilhões com glória, 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 com glória coroai. Vou pedir que a irmã Ângela faça uma oração. E logo após o pastor trará os avisos. Grandioso Deus e Pai, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo, louvado seja Teu santo nome. Estamos com um coração, Pai, grato, Pai, por mais esse estudo que o Senhor falou aos nossos corações. E faz também, Pai, que nós possamos viver tudo isso, Pai, que nós viemos aprender aqui, Pai. Obrigada por cada irmão, Pai, ter vindo, louvar e engrandecer Teu santo nome, Pai. Que nós possamos se preparar logo mais para estar aqui à noite, Senhor, glorificando a Ti, todos juntos, Pai. Nos ensina a cada dia a ser um verdadeiro adorador, Pai. Coloca o poder do Teu Espírito Santo nas nossas vidas, para que nós possamos mais prostrar diante de Ti, Senhor. Para que nós possamos fazer somente a Tua vontade sobre as nossas vidas. Que nós possamos renegar cada dia nossas vontade e desejo da nossa carne.
e cada dia aumentar o desejo de engrandecer o teu santo nome. Louvado seja teu santo nome, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, nós te agradecemos e louvamos o teu nome. Amém.